Oi, amados do Pai. Hoje nós vamos ver a diferença entre escuridão e trevas. Você sabe? É incrível. Êxodo 10 nos traz assim insights fantásticos. Vamos lá? Vamos começar a ler, abra sua Bíblia e vamos continuar. Vamos agradecer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é luz que nos guia, Pai. Diante de todas as adversidades, o Senhor ilumina o nosso caminho de volta para casa. E nós somos gratos a Ti. Muito obrigada. Guia-nos, Pai, na Tua palavra, para que a gente possa encontrar atrás, sabe, de toda palavra o significado para nos ativar, para nos ampliar a visão, para que a gente possa seguir o Teu caminho. É isso que nós te pedimos e te agradecemos ao mesmo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Hoje está incrível esse capítulo. A gente vai ver as pragas, 8ª e 9ª pragas. Vamos começar. Bom, disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir ao meu povo, eis que amanhã, olha como Deus marca a data, incrível isso, né? Trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até ao dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: ide, servir ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Haveremos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Então Moisés levantou seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra. Cadê? E de modo que a terra se escureceu, e devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde das árvores, nem da erva do campo, em toda a terra do Egito.
Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Uau! A gente está vendo a perseverança de Moisés na esperança de libertar, né, o povo. E isso nos ensina a importância de prosseguir sem desistir diante dos obstáculos e de todas as adversidades que aparecem no nosso caminho. E a confiança naquilo que acreditamos ser certo. A gente não pode se calar, a gente precisa se posicionar e continuar em frente. As pragas são exemplos assim dramáticos dessa transformação, dessa mudança. Elas nos fazem, às vezes, lembrar assim, mudanças significativas, dolorosas, porque elas são necessárias para que algo melhor floresça, né? E aí, em consequência dessa teimosia do Faraó, Deus mandou os gafanhotos para acabar com todos os alimentos depois da chuva de pedras que a gente viu no vídeo passado. O objetivo de Deus era destruir as deusas da colheita. Ísis e Serafes são as duas deusas. E o que restou da colheita? Os gafanhotos foram lá e devoraram absolutamente tudo. Nenhum fruto, nenhuma folha verdinha das árvores, tampouco a erva do campo. Uau! A obediência de Moisés à vontade de Deus mostra o quão importante é a gente continuar seguindo em frente. Isso é muito importante, gente. Vamos lá agora para a nona praga, das trevas. Bom, então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Oh, meu Deus, está tocando o telefone, peraí. Oh. Ai, gente, perdão. Vamos lá, vamos continuar. A gente leu aqui agora que o Senhor determinou trevas sobre o Egito. E ninguém conseguiu se levantar e sair do lugar em que estava. Sabe por quê? Eu vou te contar. Deus mostrou que Ele é soberano e Ele poderia destruir o Deus Ra, que é o Deus Sol. O Sol que foi criado por Deus no 4º dia da criação,
como um dos luminares. Lembra que Deus falou que deveria haver luz no céu para iluminar, os luminares para iluminar a terra? Deus criou o sol para iluminar o dia e a lua para governar a noite. Deus criou os luminares para iluminarem a terra. Mas o homem decidiu fazer do sol um dos seus deuses. E não apenas os egípcios, tá? Assim também como os romanos, que também cultuavam o sol. E a sua data, sabe qual é? 25 de dezembro. Isso te remete a algo? Pois é. Isso não existe. Não existem acasos. O inimigo é ardiloso e a gente vai fechando o quebra-cabeças. A praga para os egípcios aconteceu de forma física, através da escuridão, durante 3 dias, para mostrar o sentido metafísico das trevas, que significa a ausência do verdadeiro Deus na vida deles. E o número 3, porque foram 3 dias, também nos remete a Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites dentro de uma baleia, não, dentro de um grande peixe, né? Conforme a gente vai ver em breve. Da mesma maneira que nos remete que Jesus ficou 3 dias morto antes de ressuscitar. Gente, a Bíblia é uma biblioteca de conhecimento. É incrível! E a gente precisa realmente ler, nos alimentar diariamente para adquirir esse conhecimento. E por outro lado, a gente leu aqui que o povo de Deus tinha luz em suas habitações, simbolizando esperança, tranquilidade, mesmo nos tempos mais sombrios, porque é Deus quem cuida de mim, de você, do seu povo. É isso aí. Amanhã tem mais. A gente prossegue de Gênesis a Apocalipse. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com quem você ama e me ajuda nessa onda para a gente levar a palavra do Senhor, para a gente receber mais e mais insights e conhecimento, para a gente encontrar o caminho de volta para casa. Beijo, fui, até amanhã. Tchau.